Existem 4 tipos de dicas que são bastante utilizadas em sala de aula e que pode facilitar muito a aprendizagem do meu aluno com o transtorno do espectro autista. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre essas dicas, fica aqui com a gente até o final. Eu sou Emanuele Pacheco, professora pós-graduanda em intervenção de análise do comportamento aplicada para autismo e deficiência intelectual pela CBI of Miami. As dicas mais comuns que existem dentro da análise do comportamento aplicada é a dica visual, textual, a dica verbal, a dica gestual e a modelação. Na dica visual, nós vamos utilizar os símbolos para representar as palavras, para representar uma ação. Então, eu posso utilizar através de figurinhas decorativas, desenhos, para retratar aquela imagem que a criança está vivenciando. Dentro da sala de aula, eu posso montar um quadro de rotina e quando chegar, por exemplo, o momento da leitura, antes de acontecer a atividade da leitura, eu mostro a imagem que representa que é a atividade de leitura que vai acontecer. Eu estou antecipando uma atividade de forma que ele vai reconhecer o que ainda vai acontecer. Então, essa dica visual, por exemplo, ele está ajudando a dar previsibilidade para aquela criança com o transtorno do espectro autista. Mas eu posso usar também a dica visual não somente para uma previsibilidade. Eu posso estar dando uma dica, por exemplo, na hora de te ensinar a leitura, palavras que começam com a letra B, na família silábica do B. Ba, be, bi, bo, bu. E uso, por exemplo, a palavra bola, a palavra bolo. Ao invés de eu usar apenas a palavra escrita para leitura, eu posso relacionar essa palavra com a dica visual para poder ter uma compreensão melhor do que eu estou ensinando, que é a leitura da família silábica, no caso aqui do exemplo da família do B. Eu posso também usar a dica visual para explicar qual o comportamento que as crianças devem ter em sala de aula, qual o momento que a gente vai seguir dali em diante, se a gente vai brincar um pouquinho no parquinho, o tempo que a gente vai levar no parquinho, depois a gente vai voltar para a sala de aula. E aí a gente consegue fazer a criança entender a mensagem que o professor está passando e a gente também consegue compreender que a criança está entendendo aquilo que a gente está transmitindo. Então, a dica visual e também pode ser através de textos escritos, que é a dica textual, são muito utilizadas na sala de aula, para a gente poder conseguir compreender o que está sendo passado, e a criança também compreender o que está sendo passado. Já a dica verbal é a gente dar o modelo verbal, a gente coloca a pista para a criança poder compreender. Por exemplo, você pode mostrar a figura de uma bola e dizer bó e a criança completa lá. Em outro momento, você mostra a figura da bola e não dá a dica do bó para a criança responder o lá. Então, automaticamente, quando ela aprender que aquela figura, na dica verbal, você disse bó lá, ela pode associar e pode também estar falando, pronunciando verbalmente a palavra bola quando ela visualizar a figura, porque ali ela vai estar aprendendo outras, a gente chama de conexões neurais, Se ela aprende uma determinada ação, ela com aquela aprendizagem, ela é capaz de desenvolver outras aprendizagens na qual não foi treinada para aquilo ali que ela estava desenvolvendo para poder explicar o que ela aprendeu. Um outro exemplo da dica verbal é a gente dar algumas instruções, estratégias para que a criança possa utilizar. Por exemplo, qual é a voz do gato? Como é a voz do cachorro? Já a dica gestual, eu vou fazer uso de movimentos do corpo para ajudar aquela criança a desenvolver determinada atividade. Então, por exemplo, eu posso apontar, fazer com que a criança visualize aquela imagem que eu estou mostrando, levar a mãozinha da criança até o local da resposta correta, verificar
se a criança de fato ela consegue compreender ali a leitura e pronunciar isso de forma verbal, ou se ela consegue associar uma imagem com uma palavra escrita. Então, você pode também estar fazendo ajuda através das movimentações para a criança poder relacionar. Pode acontecer que a criança, por exemplo, na fase da leitura, ela consiga compreender uma palavra escrita sem pronunciar ela verbalmente, mas interligar aquela palavra escrita a uma imagem, e a imagem correta da palavra escrita. E aí você começa a perceber que a criança está apresentando alguns repertórios importantes para o processo avançado, que é da leitura com compreensão. Então, já é um grande passo que a gente pode trabalhar através da dica gestual para que futuramente, mais adiante, a criança venha fazer a leitura pronunciando aí de forma verbal, cada palavra e identificar que aquela palavra significa aquele objeto. Já a outra dica é a modelação. Uma outra forma de eu ajudar a criança é eu mostrar a resposta que ela poderia utilizar naquele momento que está sendo perguntado a ela, ou naquele momento que ela está desenvolvendo a atividade. Então, ao invés de eu dizer para minha criança e falar assim, fala bola, e aí eu pergunto, que figura é essa? E eu respondo, bola. Eu dou a ela o modelo da mesma forma como ela me responderia, e não dizer, fala bola, porque ela não vai responder fala bola. Ela vai responder bola. Então, na dica da modelação, é muito importante a gente pensar com a cabecinha da criança qual seria a resposta que ela traria para aquela demanda. E aí eu penso no modelo daquela resposta e repito ensinando o modelo exato como é que ela responderia. A partir do momento que ela compreende que aquela resposta, aquele modelo é utilizado para aquele tipo de demanda, em outros momentos que ela passar por aquela mesma situação, ela poderá utilizar aquele mesmo modelo ali que foi dado a ela para a resposta. E assim vai aumentando o repertório de compreensão verbal, escrito, visual, gestual, através dessas dicas aí que a gente pode utilizar no dia a dia da sala de aula com análise do comportamento aplicada.